Muito bem, o papo agora é sobre arte e cultura, porque o Litoral Norte recebe em breve um belo de um festival. São mais de 40 atrações gratuitas, entre circo, atrações circenses, teatrais. É o Festival Felino. Festival Felino, que nome pitoresco. Mas para entender a proposta, os bastidores, o impacto desse encontro, eu converso agora com o Luciano Draeta, diretor artístico e curador do festival, que vai trazer os destaques da programação para a gente. E a ideia é para a gente transformar o litoral, vários espaços públicos em palco. É isso, Luciano. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre Desculpe, Eduardo, seu nome. Muito boa tarde, Eduardo. Obrigado pela oportunidade de falar sobre o Festival Felino. Na verdade é Marcelo. Nós acabamos colocando o GC aqui, mas é Marcelo mesmo, acertou. A gente vai consertar esse negócio rapidinho. Muito bom. Obrigado pela oportunidade. É isso aí. Meu cara, me diz uma coisa, para começar o nosso papo, me conta um pouquinho sobre a história do Festival Felino. Esse nome é interessante. Qual que é a proposta dessa que já está na 9ª edição, é isso? É isso mesmo. Nós estamos realizando esta edição de uma jornada muito longa que diz respeito a um festival regional, que é Felino, quer dizer Festival de Artes do Litoral Norte. Uhum. E com isso, ao longo dos últimos 9 anos, a gente levou espetáculos para as 4 cidades, que são Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. E esses espetáculos sempre foram distribuídos em áreas urbanizadas, em teatros glamurosos, como os teatros municipais, assim como os espetáculos também foram às periferias, em praças, foram a aldeias indígenas, a comunidades quilombolas e espaços como a Associação de Aposentados, e isso demonstra nosso interesse de capilaridade e de alcance dos públicos perto dos seus locais de moradia e de fazer com que a arte chegue por toda parte. Estamos falando do festival, 9ª edição do Festival Felino, que acontece de 7 de maio a 6 de junho, é isso? Exatamente. São 44 atividades, 36 espetáculos e 8 oficinas. Imagina que isso é incomum, né? Para um festival de teatro, de artes. Geralmente, quando tem umas 10, 15 apresentações, a gente já chama de um festival robusto. E a gente teve a condição de fazer um evento dessa proporção e trazendo grupos do Chile, da Argentina, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e mais 5 grupos do interior do estado de São Paulo. Caramba. E eu estou falando disso com um certo orgulho. Eu sou curador, né? Eu escolhi esses espetáculos. Boa parte deles eu assisti presencialmente e uma parte assisti por vídeo. De forma que é uma curadoria que traz muita diversidade e muita potência. E com uma quantidade de apresentações e distribuídas de uma maneira que eu chamo de uma maneira bastante robusta e completa. O festival, pelo material que eu li, fala muito de corpos em cena, mistura de linguagens. Como é que isso aparece na prática para o público? São espetáculos de teatro e de circo, e a gente, no texto do release, dá esse foco na corporeidade, né? Na força de um artista em cena, suando e transmitindo emoções diante da plateia, fazendo isso ao vivo. O ator da cena teatral, ele tem como material o corpo dele. E alguma outra coisa que é o cenário, o figurino, o adereço, a iluminação, quando está num teatro. Um pouco diferente de outras artes digitais, por exemplo. Você tem recursos de edição, por exemplo. Você pode refazer coisas. E no teatro, o que se tem é um corpo exposto na cena teatral, diante da plateia, vivenciando um processo interno e fazendo com que a plateia embarque nessa vivência da experiência estética, da experiência sensível. E é claro que a arte tem uma finalidade de mover as pessoas em campos nos quais ela não está... num campo que não está ativado o tempo inteiro. Porque o nosso estômago nos lembra da fome 3 vezes por dia, não é isso? Claro. Agora, qual o pedaço seu que te diz diariamente que você precisa de arte? Talvez o coração, talvez o cérebro, talvez os dois juntos, talvez você esqueça, passa um dia e fala, hoje tudo bem, né? Hoje não deu tempo, né?
o estômago não deixa você dizer não deu tempo, não é isso? Não tem como, né? Mas quando você está vivenciando a arte, você passa a perceber, muita gente passa a perceber que ela tem a necessidade de dar continuidade a essa recepção desses sentidos importantes aí que a arte costuma proporcionar para a gente. E muita gente se descobre quando aparece um festival como esse, né? Nem todo mundo tem a oportunidade de ver grandes espetáculos. E a ideia que eu entendo de vocês, que você já citou, é levar as apresentações a vários lugares, não apenas nos grandes teatros, né? A ocupação dos espaços, ela tem uma característica importante, né? Principalmente das características regionais das cidades, né? Tem muito essa questão de geografia, da ocupação do espaço e a característica pessoal de cada cidade. Vocês trabalham tudo isso, né? Então, a gente parte de um princípio da democratização do acesso. Então, eu moro em São Sebastião, perto do Teatro Municipal, num bairro urbanizado. Eu tenho muita facilidade, eu consigo ir a pé até o Teatro Municipal, eu assisto quase tudo que vem, eu tenho muita facilidade. No entanto, na cidade de São Sebastião, a pessoa que mora no extremo sul, ela está a 2 horas de distância daqui, tendo que superar uma serra que é um pouco incômoda. Então, o que a gente faz? Em vez de trazer a população do extremo sul para o centro, a gente leva o espetáculo até lá, que eu acho uma forma justa. Porque talvez para uma pessoa, uma família de classe média que tem carro, talvez isso não seja um grande problema. Mas para uma pessoa que depender de ônibus, por exemplo, isso vai ser um grande problema. E aí tem mais uma questão. Quando nós estamos indo para o extremo sul de São Sebastião, nós estamos atendendo a comunidade da Boracéia, da aldeia Rio Silveiras. E aí o atendimento de uma comunidade indígena com uma obra artística feita numa lógica ocidental dos artistas, enfim, que tem uma origem, uma formação, em contraste com a cultura indígena. Uhum. E eu faço questão de lembrar que sempre de uma maneira muito respeitosa e delicada, e não de uma maneira colonial, impondo como o ideal de cultura, que é o que a gente, de alguma forma, às vezes envaidece de ter produzido os padrões culturais aceitos, né, no padrão da cultura ocidental, mas quando a gente leva isso numa aldeia, a gente leva pedindo licença para demonstrar algo que foi produzido pela nossa lógica e tentando sempre estabelecer um fluxo de troca. Isso quer dizer, acessando um pouco da cultura local. Então, um exemplo prático disso. Se eu peço uma entrevista para uma criança na escola da aldeia indígena que não fala português, eu uso um intérprete indígena que me faz manter esse contato e aí capturo a voz dela na língua original. E tento capturar como ela acessou esse conteúdo que foi demonstrado. E mais do que isso, me interessa que ela cante um pedacinho de uma música na língua dela. E fantástico, isso cara. Traz de volta para nós o referencial de uma cultura ancestral e que nos compõe indiretamente, mas me compõe também, porque eu vou todos os anos na aldeia. E respeitando a originalidade da cultura, né? Ou seja, mostrando, entendendo a palavra das pessoas, né? Porque o espetáculo vai ter espetáculo em praça, em escola, no quilombo também, né? Isso. Nós vamos ao quilombo da Fazenda em Ubatuba e lá a gente estabelece o mesmo fluxo. Então, outra forma de estabelecer fluxos, por exemplo, Quilombo da Fazenda se apresenta nas nossas programações, no Espaço Cultural Circo Navegador e no Ponto de Cultura Associação Felino, fazendo um intercâmbio. Isso quer dizer, a gente também convida eles para o protagonismo, assim como a comunidade da aldeia indígena, a gente convida que eles tragam obras. Nessa edição não estamos fazendo esse intercâmbio, mas nas edições anteriores nós fizemos isso. E isso, de novo, reforça a importância de um intercâmbio, de uma interlocução, de uma entrada respeitosa na cultura ancestral e de uma captura de um jeito de viver muito peculiar, para a gente também trazer algo da cultura deles e não oferecer como se a nossa tivesse algum valor superior. Essa que é o jogo que eu proponho. Isso que é legal, né? Se intercalam, né? Se dialogam, né? Complementam isso. Me diz uma coisa, tem que pagar algum tostão para ir nessas atividades? Ah, que beleza! De graça, acredita? Mas eu acho que é importante essa pergunta, né? A pessoa que está assistindo a gente deve pensar, peraí,
como é que eles fazem 44 atividades de graça? Essa era a pergunta que eu ia fazer. Como é que vocês fazem 40 atividades de graça? E os artistas que vêm do Chile, vem artista de Santiago do Chile, de Córdoba, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, enfim. A gente só consegue fazer isso por causa de políticas públicas para a cultura. E eu acho que é um espaço sempre oportuno de pensar. A cultura é um direito constitucional. E para assegurar esse direito, uma parte, os governos estaduais, o governo federal e os governos municipais fazem isso. E uma outra parte, o governo, o Estado, né? O Estado brasileiro, ele induz. Então, ele não faz, ele induz. Como é que induz? Por meio de políticas públicas. E são políticas de transferência de recurso para iniciativas privadas, que é o que a gente faz. Nós somos uma associação sem fins lucrativos. E é organizada pela sociedade civil, são meia dúzia de sócios que gerem a associação e que resulta em captar recursos e distribuir arte e cultura, na maioria das vezes, de forma gratuita. Bom, resumindo, o que é a captação de recursos? Nós nos candidatamos a editais públicos, que neste caso é o edital PROAC, Programa de Ação Cultural, do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, que, num cenário de 600 inscrições, selecionou 40 projetos. Nosso projeto está classificado na 5ª posição. Que barato, hein? Isso, não tô querendo exibir nada, não, gente. Eu falo isso com muita humildade, ao mesmo tempo com a segurança de ter concorrido com um projeto bem elaborado. E os jurados gostaram do projeto a ponto de classificar logo no começo da lista. E aí a gente se envaidece com isso e, ao mesmo tempo, tenta dar o retorno, porque olha a responsabilidade que eu assumi nesse momento. Eu estou na 5ª posição, quer dizer, eu tenho que entregar um festival maravilhoso para honrar esta posição, e a gente se esforça muito para fazer isso. E para já pensar na 10ª edição, né? Porque também ele tem uma característica importante, a abrangência, né? A possibilidade de levar arte e cultura para diversas cidades, assim, conectadas no litoral norte, ou seja, é um projeto que deve ter sido olhado com muito carinho pelos selecionadores do PROAC. Meu caro, olha, daqui a pouquinho eu vou fazer um intervalo comercial, mas eu tenho muita coisa para te perguntar ainda, porque quero saber, por exemplo, da oficina que vocês vão... Tem uma série de oficinas que vocês vão ter que estar fazendo aí com a gente, né? Para quem vai curtir aí o litoral norte, tá bom? Mas vamos fazer assim, então. Vou para um rápido intervalo comercial. Rapidinho a gente volta e a gente vai falando mais um pouquinho sobre o Festival Felino, que acontece, então, no litoral norte. É Ubatuba, Ilhabela, Caraguá, São Sebastião. Tem teatro, tem circo, tem um monte de coisa. Ele que é curador do festival, diretor artístico. São eventos que acontecem nas cidades de Caraguá, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. Uma programação muito bacana de espetáculos teatrais, circenses. Tem muita coisa aqui, mas queria, antes da gente falar das oficinas, me fala aí, meu caro, o que você destaca desses espetáculos que é imperdível? Claro que todos são imperdíveis, né? Porque tem muita coisa para atender todos os bairros, todas as regiões, mas me conta alguma curiosidade de algum dos espetáculos que você acha que vale destacar? Muito bom. Primeiro que tudo, depois que nada, recomendo para a nossa audiência que siga @Associação Felino nas redes e lá está a programação completa. Eu vou dar uma introdução aqui, mas é importante que cada pessoa dê esse acesso, porque cada uma das cidades tem um cronograma. O que é importante dizer é que todas as cidades vão receber a mesma programação, de 9 apresentações. Isso quer dizer que o grupo vai chegar no litoral norte e vai fazer 4 apresentações em dias consecutivos nas 4 cidades. E aí vamos destacar a estreia. Na Ilhabela, no dia 7 de maio, às 19 horas, no Centro Cultural Valdemar Belisário, temos FLAP, Circo de Formas. Esse espetáculo vem de Córdoba e é um palhaço sozinho, e é um cara de 54 anos, mas com uma vitalidade incrível. Anda tanto numa bicicletinha pequenininha Tô vendo, desse tamanho. Exatamente. Meu Deus do céu. Do tamanho de um palmo, quanto anda também num monociclo daquele gigante, sabe? Que tem 2 metros de altura. E é esse sujeito que vem com uma coisa muito incrível e vale super a pena.
Eu dei a dica da estreia no dia 7 em Ilhabela, mas vai passar pelas outras cidades também, então quem estiver nas outras cidades segue a programação. Logo no dia seguinte, esse mesmo espetáculo vai estar em São Sebastião e logo em seguida em Caraguatatuba. E aí, os destaques que eu posso trazer para você são o grupo do Chile, Santiago do Chile, que está no finalzinho da nossa programação. Não vou nem falar a data, o pessoal vai achar, mas isso quer dizer, para abrir tem um de Córdoba e para fechar tem um de Santiago do Chile. No meio, no recheio do nosso festival, a gente tem um espetáculo sobre Paulo Freire, que vem do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa muito importante para a gente tratar de questões do pedagogo dos mais famosos do mundo, nascido em solo brasileiro, e que tem uma pedagogia que revoluciona a história da educação mundial, né? Temos também uma adaptação de Dostoiévski, que é um ator em cena também solo. Essas coisas eu falo que são solos porque eu acho interessante pensar uma pessoa sozinha controlando uma plateia de, às vezes, 200, 300 pessoas. É uma tarefa nada fácil. Qual é esse espetáculo de Dostoiévski? O nome é O Sonho de um Homem Ridículo. Ah, esse mesmo. E esse ator, ele fala esse texto na íntegra. É impressionante, é um texto não muito longo, né? É um texto existencial, de uma profundidade, de uma densidade, e ao mesmo tempo é um espetáculo tão lindo que você nem percebe o tempo passar. Em 60 minutos ele faz o texto na íntegra e é de arrepiar. Assim como tem espetáculos de circo super descontraídos, com palhaços, para crianças e adultos. Tem circo contemporâneo e essas habilidades todas vão tirar o fôlego da plateia. Então, vou só dar o destaque da primeira semana para o pessoal tomar nota. O Flap estreia em Ilhabela, no dia 7, e no dia 8 já está no Quilombo da Fazenda, em Ubatuba. Esse mesmo espetáculo vai para Caraguatatuba no dia 9, no Teatro Mário Covas, e para São Sebastião, no dia 10, aqui no Espaço Cultural Circo Navegador. E já simultâneo, temos o espetáculo Quem Morreu, que é do Grupo Andaime de Piracicaba, e esse começa no dia 8, em Caraguatatuba, no Mário Covas, no dia 9, em São Sebastião, no Teatro Municipal, no dia 10, em Ilhabela, no Valdemar Belisário, Centro Cultural, e no dia 11, em Ubatuba, na Escola Idalina do Amaral Graça. Um destaque interessante é que a Escola Idalina do Amaral Graça fica no bairro de Piranguinha, que é o bairro mais populoso de Ubatuba, e é um bairro periférico, como bem sabemos. As periferias são as cidades dormitórios, né, os bairros dormitórios. As pessoas estão ocupadas com seus trabalhos, e aí nós temos a oportunidade de levar numa escola pública estadual de ensino médio um espetáculo de altíssimo nível e, de novo, realizando a nossa missão e função de acessar novos públicos, capilarizar a distribuição do espetáculo e democratizar, fazer com que pessoas que não iriam ao teatro passem a ir ao teatro ou receber o teatro na sua escola, no seu bairro, na sua comunidade. Que barato. Olha, Luciano, a gente poderia falar só, temos pouquíssimo tempo, um minutinho aqui para a gente encerrar o nosso programa de hoje, mas eu quero já muito agradecer você, viu? Compartilhar aí com a gente essa programação muito bacana aí para o Litoral Norte, entre 7 de maio e 6 de junho, passando por Ilhabela, Caraguatatuba, Ubatuba e São Sebastião, essa programação com mais de 40 espetáculos teatrais de altíssimo nível, fora as oficinas também, que a gente já teve a oportunidade de falar. Mas vamos aí repetir para o nosso público o endereço do Instagram para todo mundo saber bonitinho a programação. Você pode repetir para a gente? @Associação Felino. E então, só lembrando que não usa cedilha e nem o acento, tio. Associação Felino, no Instagram e Facebook. Perfeito. Também vamos publicar em nosso site cbnvale.com.br toda a programação. Luciano, muito obrigado, grande abraço e parabéns aí para toda a equipe, viu? Beleza, Marcelo, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, então, ao Luciano Draeta, diretor artístico e curador do Festival